Fala, massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tarde conturbada nas repúblicas independentes do Arruda, torcedor. Pois é, a principal organizada, né, principal torcida organizada do clube esteve presente nesta tarde para fazer cobranças. Vamos dar detalhes sobre isso, né? Tem também um trecho da entrevista coletiva do CEO Pedro Henriques, né, que a gente colheu do canal do amigo João Batista, do Santa Cruz PE Eterno Amor, e mais alguns detalhes também, torcedor. Para isso, ó, preciso você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Na tua tela tá passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral, torcedor. Um abraço para todo mundo aí que incentiva o nosso trabalho, torcedor. E se você quiser ser membro do nosso trabalho aqui, do nosso canal, é muito simples, tá? E seja um incentivador, é opcional. Tem um botãozinho aqui, seja membro, você clica, planos a partir de R$ 4,99, vem embora fazer parte do Cash Coral. E se você quiser também, a gente disponibiliza um link de WhatsApp, né, do grupo de WhatsApp do Cash Coral, para vocês participarem. Basta, assim que se tornar membro, fala com a gente no direct do Instagram, que a gente te passa esse link. Torcedor tricolor, bombas, gritos e cobranças. Tudo isso aconteceu nesta tarde nas repúblicas independentes do Arruda, torcedor. Um grupo, né, cerca de 50 a 60 torcedores da principal torcida organizada do Santa Cruz esteve presente no Arruda para fazer cobranças, torcedor. E aí, né, foram lá, a princípio, né, cobrar ao presidente Bruno Rodrigues, o vice-presidente Marcos Benevides e também ao executivo de futebol Arley Menezes, mas nenhum deles estavam lá. Arley estava, e segundo informações, a gente recebeu uma mensagem aqui agora, ó, o Arley estava, mas se escondeu. Mas iremos sim ainda falar com o Arley. Isso aqui foi uma pessoa que esteve lá presente, que me mandou essa mensagem, torcedor. Então, já dizem, né, que é a segunda vez que a organizada vai fazer cobranças e não encontra ninguém. Só quem estava lá foi o CEO, né, Pedro Henrique, que a todo momento atendeu aos integrantes da torcida organizada, debateu, escutou as críticas, cobraram também alguns atletas, né, o Quirino, o William Alves, Matheus Regis e alguns outros aí que estão nesse elenco ruim que foi formado, que a gente está dizendo, esse elenco é ruim, mas a gente espera que esse elenco se supere nessa fase final e quem sabe, né, seja campeão, porque quando chega em mata-mata, mata-mata não tem favorito, torcedor. A gente sabe que em mata-mata o que decide mesmo é a raça, né? Então, que esse elenco se supere e consiga aí dar alegria ao torcedor do Santa. E esse final, e esse primeiro jogo aí contra o Náutico, é um jogo difícil, né, contra o Clube Náutico Capibaribe, né, na Arena de Pernambuco, mas como a gente falou, né, a gente espera que esse elenco ruim e caro se supere, torcedor. Então, vamos aguardar, tá? Mas nas repúblicas independentes do Arruda, como a gente falou no início do nosso vídeo, a organizada esteve presente e fizeram cobranças, torcedor. Então, a Polícia Militar foi acionada, mas nada de nenhum tipo de estresse, brigas, nada. Foi uma conversa, né? Pelo que a gente teve de informação, né? Foi uma conversa cara a cara, cobranças, gritos, mas nada de agressões, nada disso aconteceu, tá? Inclusive a gente tá mostrando algumas fotos aqui, né? O elenco esteve ali fora dos vestiários, naquela parte ali que entra nas sociais. Depois os integrantes, né, da organizada subiram ali, alguns deles entraram dentro do vestiário, tiveram alguns também que entraram dentro do gramado, mas até então
nada de anormal, torcedor. Graças a Deus não teve nada de agressão, não teve prisões, não teve absolutamente nada, tá bom? E quem esteve na coletiva foi o Pedro Henriques, né? O CEO, né, do Santa Cruz, o CEO da transição, na verdade. E aí ele respondeu alguns questionamentos de integrantes da imprensa, né? Então, como a gente falou, a gente pegou esse vídeo, esse material do amigo João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor, e vamos agora mostrar para vocês, torcedor. Lembrando, né, que amanhã tem o nosso pré-jogo, né? Vai ser o inverso, né? Quem vai fazer o pré-jogo é o Alexandre Ricardo, e o pós-jogo do clássico, quem vai fazer sou eu aqui, Diego Gondim. Então amanhã tem vídeo informativo, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Então vamos sim trazer as informações para vocês, torcedores do Santa Cruz. Na tela, o CEO Pedro Henriques, torcedor. Todos, em primeiro lugar, esclarecer que quem estaria aqui nessa coletiva hoje seria o presidente Bruno Rodrigues, mas ele não está em Recife, está em viagem, encontrando, na verdade, os investidores da SAF para tratar de temas de interesse do Santa Cruz, desse momento de transição que a gente vive. Seria ele a vir aqui esclarecer quaisquer dúvidas que existam hoje. E já feito esse primeiro esclarecimento, eu quero vir aqui humilde e constrangidamente pedir desculpas ao torcedor do Santa Cruz, porque por mais que a gente possa explicar o que aconteceu, para que a gente jogasse no estádio com portões fechados, não vai haver justificativa para que um clube do tamanho do Santa Cruz, que tem uma torcida do tamanho da torcida do Santa Cruz, tenha passado por isso. Há diversos fatos, há diversas circunstâncias, mas não estou aqui para fulanizar ou apontar, imputar responsabilidades. A responsabilidade é do Santa Cruz e a gente tem que assumir isso e humildemente pedir desculpas para o torcedor, deixar claro que estamos trabalhando para que essa situação se reverta na maior velocidade possível, e a realização desse jogo no dia de amanhã na Arena de Pernambuco já é um primeiro passo para isso. Mas não poderíamos começar uma manifestação sem fazer esse pedido de desculpas. Então, isso feito, fica aí franqueada a palavra para os senhores e senhoras. Pedro, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pedro, o Santa Cruz terminou a temporada do ano passado, teve o acesso, tudo bem, mas a equipe não estava convencendo. Teve aí o começo de ano que o torcedor, vamos montar uma equipe melhor, mas o que a gente viu foi várias contratações que não vingaram. Qual foi o critério para contratar esses jogadores que não estavam rendendo nos clubes onde estavam? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que eu vou falar, não vou fugir de nenhuma pergunta, mas isso aqui não é uma coletiva de departamento de futebol, mas não tem problema, eu vou lhe responder, tá? Primeiro, o ano passado, eu acredito que o Santa Cruz, qualquer clube, quando disputa uma Série D, o principal objetivo não é dar espetáculo, é conseguir o acesso, e esse objetivo foi atingido, eu acho que não há que se questionar, né? Gostaríamos de ter sido campeões, obviamente. Qualquer um que entra numa competição nacional e não aspira o título, eu acho que está na profissão errada, seja dentro de campo, seja na parte administrativa. Gostaríamos de ter sido campeões. Infelizmente, perdemos a final, mas conquistamos o objetivo principal da temporada, que era o acesso. Houve, sim, um futebol não tão vistoso, mas era a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente não está falando de Série A, enfim, de competições de mais alto nível técnico. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Eu sei que o torcedor do Santa Cruz já teve momentos de muito mais alta aspiração, mas para que a gente chegue de novo nesses momentos, a gente tem que saber viver cada passo, cada etapa da construção disso. Em relação à montagem do elenco, as pessoas precisam lembrar também, e essa é uma responsabilidade nossa, que o clube ele mantém contratos. A gente tem diversos atletas sob contrato desde o ano passado. A gente fez a avaliação, alguns atletas não renovaram o contrato, outros atletas que tinham contrato não estavam interessados, a gente buscou outros clubes, mas esse não é um movimento tão fácil de se fazer. Além disso, a gente não tinha a maior robustez de departamento de futebol, é um departamento bem enxuto. A gente tinha os diretores estatutários, tinha o Arley Menezes, e só. Né? A gente tem um analista de desempenho, que é o Paulo Henrique, o Paulinho, que é um grande profissional, mas ele só. Né? Agora a gente já está, inclusive, robustecendo esse departamento, estamos buscando dar mais recursos para que o Santa Cruz
tenha uma maior facilidade de acessar o mercado e uma maior assertividade nisso. Na semana passada chegou um analista de mercado novo, certamente o nosso departamento de comunicação vai fazer toda essa comunicação. Também integramos o analista da divisão de base, o André, para robustecer e nos auxiliar tanto na parte técnica quanto na parte de mercado, todo esse departamento, porque, veja, obviamente que quando a gente vai ao mercado, a gente tenta buscar as informações para minimizar a margem de erro. Mas quanto mais recursos você tem para ir a esse mercado, quanto mais softwares, quanto mais analistas, quanto mais menor a margem de erro. E efetivamente a gente sabe que a gente não tinha todos esses recursos. E dentro dessa realidade, o que é que se utiliza? Se utiliza o conhecimento de quem está dentro da equipe, os relacionamentos, as informações que se busca, que se obtém, né? E ainda sobre isso, eu vou lhe dizer, eu acredito, e eu conversei recentemente com o Fábio sobre isso, eu não me lembro, desde que cheguei ao Santa Cruz, de nós fazermos 3 jogos com uma consistência tática, técnica de performance razoável seguidos. E eu acho que os 3 primeiros jogos de Fábio foram bons, né? O jogo contra o Jaguar, o clássico contra o Sport, apesar da derrota, é um clássico no detalhe, mas eu acho que o Santa Cruz, em boa parte do tempo, atuou no nível bom. E o primeiro jogo contra o Decisão, na maior parte do tempo, também acredito que o time jogou bem. Então, é o que eu lhe digo. Eu entendo as críticas e o anseio do torcedor por ver um futebol melhor, mas essas performances mais recentes mostram que o elenco não é ruim. O elenco pode render mais e eu acredito que ele já vem rendendo mais nesses últimos jogos. E os critérios são a busca de informações, a ideia de encaixe no modelo de jogo e, mais importante, a gente tem que saber o jogador que quer vir para o Santa Cruz e que o Santa Cruz tem condição de pagar, né? Nós temos uma realidade financeira que ainda é de clube associativo, que ainda enfrenta muitas dificuldades e, com todo respeito, eu estou honrado de hoje ser representante do Santa Cruz. Não pelo belo uniforme coral do Santa Cruz que um atleta vai vir para um projeto. Nós temos que ter um projeto, nós temos que fazer uma proposta adequada e nós temos que convencer as pessoas a virem. O Santa Cruz tem um escudo pesado? Tem. Tem torcida, isso faz diferença? Tem. Mas nós temos que mostrar o que está acontecendo, temos que ser verdadeiros e dizer, olha, nós estamos vivendo um processo de transição. Eu quero que venha para cá quem está disposto a passar por todas as dificuldades para que a gente chegue no nosso objetivo. Não vai ser um caminho de facilidade. E não é todo mundo que está disposto a isso. Então, esse é um critério fundamental e a gente tem que ser claro e transparente. Quem está aqui é porque comprou o projeto e entendeu as circunstâncias que o Santa Cruz vive hoje. O que a gente espera é, daqui a uns meses, chegue a SAF, que aumente o investimento, que a gente tenha uma estrutura melhor para trabalhar, que a gente consiga incorporar o elenco, mas nós temos uma limitação. Então, aqui, eu não estou aqui para defender ninguém, nem para dizer que a gente não errou. Eu só quero colocar o contexto muito claro para que as pessoas entendam e possam fazer as críticas, mas levando em consideração todas essas circunstâncias. Boa tarde, Pedro. Pedro Flávio do Bibiribe 285. Eu, fazendo uma breve retrospectiva, a gente teve ali na pré-temporada a ideia de se trabalhar com um elenco mais enxuto, que aí foi até uma ideia da comissão, junto com o departamento. E aí, esse elenco tinha que ter essa margem de erro quase que zero, né? Porque você poderia acontecer de lesões, alguns jogadores não performarem. E aí, vindo um pouco mais próximo, a gente teve aí o time tendo dificuldade em algumas contratações, de trazer algumas peças, por exemplo, para a ponta, para até mesmo um centroavante, né, com a ausência de Ariel. Então, assim, teve a questão do plano de sócio, que teve algumas coisas que teve que ser corrigidas. Teve também a questão do Arruda. O que é que a torcida pode esperar? O que é que faz a torcida acreditar que daqui em diante pode ter algo diferente, né? Porque o clube passa por uma certa distância da torcida, né? A gente sente a torcida um pouco distante, cobrando bastante. Então, assim, o que é que faz o torcedor acreditar que pode ser diferente para esse restante de temporada? Olha, eu entendo perfeitamente a insatisfação do torcedor e a angústia. Eu acho que nós precisamos ter um contato mais constante. E não é a mesma coisa falar via imprensa. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos aqui, né? Algo que a gente vem conversando internamente. A gente precisa estabelecer uma rotina de contato, porque assim, só com esse contato o torcedor vai se sentir parte desse processo de mudança. De fato, temos problemas na verdade. O Santa Cruz tem problemas nas mais variadas áreas, e a capacidade de melhorar esses problemas passa muito por investimento, né? A gente tem a intenção de incorporar a equipe de marketing, por exemplo,
né? Estamos conversando já há algum tempo com parceiros para a gente poder trazer mais pessoas para trabalhar, né? A gente tem hoje, o Santa Cruz é um clube associativo, a gente tem diversos diretores estatutários, esses diretores se dedicam ao clube, mas tem as suas limitações de tempo, né? Não sendo remunerados, eles têm que ganhar o dinheiro deles. Então, assim, não estou, mais uma vez, não crio desculpas para ninguém. Eu sei que cada um faz o seu melhor e quer o melhor para o Santa Cruz, mas com uma equipe em full time, digamos assim, isso tende a melhorar. Para isso, naturalmente, a gente também precisa de dinheiro, de investimento. E eu não vou ficar aqui choramingando as nossas pitangas, porque todo mundo sabe as dificuldades financeiras que o Santa Cruz passa. A imprensa fala rotineiramente dessas dificuldades. Qual é a nossa função? Tentar resolver. Tratar com parceiros. Por exemplo, nós temos um parceiro comercial que tivemos reuniões recentes que ele está disposto a investir em encorpar, digamos assim, a nosso departamento de marketing, trazer profissional, ajudar no investimento de possíveis ações de marketing para melhorar o plano de sócios, para fazer novas ativações, trazer receitas novas. A gente precisa de uma agressividade maior na atração de patrocinadores também. Tudo isso é uma realidade, mas a gente também precisa lembrar que nesse período de transição e nessa conversa a quatro mãos, como sempre falam os investidores, como sempre fala o presidente, tudo precisa ser conversado e isso às vezes gera uma burocracia um pouco maior, mas que todo mundo está se esforçando para que esse momento seja ultrapassado. Ano passado, eu não sei se eu disse isso em coletivo, mas certamente já disse em alguma oportunidade, antes de renovar meu contrato, eu sempre disse que minha impressão era que os próximos 6 meses, isso era de outubro para novembro do ano passado, seriam mais desafiadores do que os 6 que passaram. Por quê? Porque o time subiu, o sarrafo aumenta, a torcida tem uma expectativa maior e é natural que tenha, até porque a SAF vai ficando cada vez mais próxima, só que o dia a dia não acompanha essa ambição do torcedor. O dia a dia, a receita não chega na mesma velocidade que chegam as competições, a receita não chega na mesma velocidade que o torcedor quer ver respostas, tanto em marketing, quanto em campo, quanto administrativas. Cabe a gente que está aqui no dia a dia tentar tornar o máximo de eficiente possível dentro das nossas limitações e superar isso. E podem ter certeza, o silêncio não é de quem está só calado e aceitando o status quo. Não, o silêncio de quem está trabalhando para tentar reverter as situações. Solucionar problemas, né? E aí a gente sabe que tem um problema que é flagrante, né? Que é a questão do Arruda, que não é de agora, evidentemente, mas que se arrasta há um bom tempo. E aí, eu sei que é difícil dar prazos e que você mesmo admitiu que Bruno deveria ser o porta-voz disso, mas como ele não está aqui, como não vai ser possível, óbvio que perguntando para você, existe algum prazo, existe alguma perspectiva do Santa Cruz definir de fato o seu mando de campo para 2026 em função de tudo que aconteceu nos últimos dias? E a outra pergunta, já liquidando 2 em 1, também de problema financeiro, né, que você também mencionou aí, que é a questão dos salários, né? Os salários estão atrasados, a gente já sabe disso, já se fala disso há muito tempo. Se existe algum cronograma, uma perspectiva para que esses jogadores e os funcionários recebam. Obrigada. Bom, essa resposta vai ser longa de novo, então eu já peço desculpa antecipadamente, mas eu gosto de ser detalhista e vocês vão cortando do jeito que vocês acharem melhor. Em relação ao mando de campo, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em julho, salvo engano, do ano passado, nós deixamos o Arruda. Não foi uma decisão impulsiva, foi uma decisão pensada por uma questão de melhor estrutura, melhor conforto, melhor segurança, melhor tudo, exceto, é claro, localização, identidade, a parte mais cultural da presença do torcedor. Então, nós fomos para a Arena de Pernambuco e o Arruda já tinha muitos dos problemas que a gente vê hoje desde julho do ano passado. Desde que eu cheguei, eu sempre, qualquer um, eu não, quem sou eu? Todos vocês sempre já devem ter identificado os problemas que existiam no Arruda. Então, jogamos na Arena de Pernambuco, tivemos bons resultados na Arena de Pernambuco, boas experiências, bons públicos, e já no final do ano passado estabelecemos que, tendo ciência de que a receita, o dinheiro para investir, recuperar o Arruda, para deixar do jeito que o nosso torcedor merece, só viria após a transformação em SAF. E isso geraria uma necessidade de tempo maior, seria estrategicamente mais adequado, mesmo com as dificuldades de localização, mandar nosso jogo na Arena de Pernambuco. Por isso, nesse ano, nós indicamos a Arena de Pernambuco como o mando de campo do Santa Cruz.
Isso já estava pensado, mesmo só pesados os prós e contras, isso já era uma decisão do Santa Cruz. Claro que ocorreram algumas situações que nos fizeram revisitar constantemente essa decisão. A situação financeira é um ponto delicado, mas inclusive o presidente me autorizou a dizer, nós vamos iniciar uma intervenção no Arruda para que a gente possa voltar na maior brevidade possível a mandar jogos aqui, ainda que com público restrito, tal como foi no ano passado. Isso deve acontecer, esses trabalhos devem se iniciar até após o Carnaval, é algo que nós queremos fazer imediatamente, porque o Santa Cruz não pode depender de terceiros, né? Então, essa é uma iniciativa que, inclusive, deve ser pauta dessa reunião que Bruno está tendo, ou deve ser uma das pautas da reunião que Bruno está tendo com os investidores, e nosso objetivo é, na maior brevidade possível, dentro das nossas capacidades de investimento, viabilizar o retorno do Santa Cruz ao Arruda e, eventualmente, tendo algum jogo de maior apelo após essa viabilização, avaliar a oportunidade e conveniência de mandar o jogo na Arena de Pernambuco. Teve uma segunda. Salário. Bom, salário é uma situação que realmente incomoda, infelizmente, uma realidade comum no futebol brasileiro, mas que nós temos que combater na maior velocidade possível. Nós tratamos disso com uma certa constância com o nosso elenco, temos reuniões reiteradas. Também está na pauta da reunião que Bruno está tendo. Espero que receber notícias em breve sobre isso e vamos ter mais uma reunião com os atletas para passar um planejamento de pagamento e quitação, porque assim, a gente sabe, não, o futebol é comum, não importa, né? Não é porque fulaninho, é como nossos pais quando criar a gente falam pra gente, né? Você não é todo mundo e o objetivo aqui é fazer as coisas corretamente. A gente sabe que ainda não chegamos nesse ponto de estar tudo redondo, temos ainda alguns atrasos, mas eu não posso adiantar para vocês antes de ter a reunião que eu vou ter com os atletas, deve acontecer ainda hoje, uma reunião com eles, não mais tardar amanhã, mas eu gostaria de ter esse retorno primeiro de todos os feedbacks dessa reunião para não dar informações desencontradas.